Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Mundo. Eu não preciso nem falar que o mundo é o Egito. Por quê? Embora vocês já falaram todos. Por quê? A Bíblia fala: quem ama o mundo, o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Quem vai atrás do mundo, o amor do Pai não está nele. O próprio Jesus aconselhou Judas. Eu estava meditando esses dias. Jesus falou: o que tem para fazer, faça logo. Eu estava meditando nessa palavra. É por isso que eu falei na sexta, foi na quarta, que às vezes eu quero trazer a continuação da outra mensagem, da quarta que eu não consegui dar, né, por causa do tempo, que é muita coisa. Mas quando eu medito em outra palavra, eu tenho que trazer outra palavra, porque aquela eu já dei. De uma forma ou outra eu já dei, os irmãos já estão interagindo com aquela palavra. Mas tem outra novidade que Deus quer que passem. Por quê? Porque Deus não vai tomar nenhum de nós por inocente. Não vai. Olha aí. Tem alguns que já foram daqui, que está no mundo, porque olhou para o Egito. Amado, eu digo que o céu é para todos, mas nem todos é para os céus, nem todos. Eu digo que Jesus veio salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Por quê? O Egito é bom. O mundo é bom. Quando o povo hebreu estava no deserto, ali ele estava sob a regência de Moisés, mas Moisés estava debaixo da direção de Deus. Aí o povo: não, Moisés, mas lá no Egito é Egito. Aqui é aqui. Então nós não temos que trazer as coisas do mundo, do Egito, para a igreja. Nós temos que levar as coisas da igreja para o mundo. É assim. Se nós já fomos tirados do mundo, e por que nós queremos trazer agora as coisas do mundo? Vem trazer coisa do mundo para dentro da igreja? Não, irmão. Pode não. Não pode. Esse negócio é que vai... A irmã vai ficar triste se falar isso. Aí vai... É melhor saber que foi advertido, ensinado, de que foi enganado, sem saber de nada. Aí a culpa já não está em nós. Deus não vai imputar sobre nós esta culpa, essa negligência. Já está com Ele. Nós, estamos quites, né? Então, a importância, amado, de viver como verdadeiros adoradores com os olhos fixos no Senhor. Aleluia. Deus, a redenção havia sido o trabalho de Deus. A libertação do povo a cada nova situação de perigo também seria trabalho seu. Inicia com o relato do cântico que os israelitas cantaram, da mesma forma que nosso louvor e adoração. O cântico exalta a Deus, né? Recapitula os feitos do Senhor e o exalta para que todos vejam que Deus é, de fato, aquele que está presente conosco. Eu já congreguei em congregação, já fui em congregação assistir culto, né? Que ex-traficante, ex-fugitivo da cadeia, pregando no púlpito e falando: ei, era você para estar aqui, era vocês para estar aqui, mas vocês não valorizaram, então Deus tem que pegar lá do mundo do crime, do submundo do crime, me trazer, me renovar, me capacitar para estar aqui, trazendo para vocês o que é lá fora. Volto para o Egito?
se capacite da presença de Deus, se encha da presença de Deus. Isso é Deus falando para nós, gente. Olha aí, aprendam. Aprendam. Tome um exemplo da sua vida. Por bondade, pastor Moura, o que o senhor acha aí dessa introdução, desse comentário aí? Fique de pé aí, passe para nós. Isso. Fique de pé com bondade, fica melhor para nós ouvir. Servindo a Deus com os nossos bens. Pode falar. O que eu vejo aqui desse comentário de Faraó, né? Isso é o propósito, é o desejo daqueles que estão no mundo, né? Porque os que estão no mundo são apegados com as coisas materiais terrenas, né? E isso, o Faraó, que estava no mundo, que é simbolizado pelo Egito, né? Ele estava apegado com as coisas materiais, né? E por isso que ele, quando Moisés falou para liberar o povo para adorar a Deus, ele disse que o povo fosse adorar, mas que deixasse as coisas terrenas, coisas materiais, né? É apegado nas coisas terrenas, né? E Moisés, ele simplesmente respondeu, porque pertencia ao povo. Deus tinha abençoado o povo. Mas né? o Lá que, no Egito, né? o que pertencia ao povo? Tudo que o povo hoje, naquela época, tinha, possuía e adquiriram debaixo da bênção de Deus, né? Ele não poderia deixar. E o que ele não podia deixar? O que era que Faraó queria que ele deixasse? Aos gados, né? As coisas materiais, quer dizer, os gados, né? E os gados iam beneficiar a ele, né? A Faraó, né? Agora ele disse assim, vocês podem ir, e as crianças também podem ir, que não interessava a ele, mas as coisas materiais que traziam benefício para ele, no Egito, queria ficar, né? Agora uma pergunta, meu pastor. Será que tem crente hoje como Faraó? Mas Eu vou trazer um exemplo. Trazendo para o nosso lado espiritual. Vou trazer um exemplo. Isso aí aconteceu muito comigo no meu início. Né? Eu apresento um transporte, velho. É uma coisa material, não é verdade? Mas se a igreja precisa, em determinado dia, não é que a igreja precisa de todo mundo. Mas se precisa, eu não vou negar de deixar a coisa materiais em casa, que o próprio Deus foi que me deu, aquilo ali não me pertence, como diz no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é de Deus. Então eu não vou deixar o veículo em casa e negar de utilizar ele também para ir adorar a Deus. Né? Muito bem. E lá Você é um futuro, né, líder das crianças. O meu irmão mais velho, encostado de mim, o irmão encostado de mim. Ele é líder do Kids lá em Goiás. E o caçula é líder do jovem. Ou seja, não era para ser invertido, né? Era para ele cuidar, o encostado de mim, que é o mais velho, cuidar do jovem, e o mais novo, o caçula, cuidar do Kids, né? Mas foi totalmente diferente. Ou seja, porque Deus sempre tem um chamado diferente na vida de cada um de nós. Ó, nós somos 9 irmãos. Era 11, morreu 2. Nós somos 9 irmãos. Quem é vocacionado mais para a obra de Deus nessa parte são 4. Eu, o Maquei, meu irmão, o Miqueias e a Raquel. Os outros, assim, é crente, mas não tem, assim, algo cargo na presença do Senhor. Ou seja, não adianta. Às vezes, você olha assim, mas o que eu tenho, eu vou fazer, o que eu vou fazer? Mas Deus já tem uma vocação, Deus tem um chamado, não adianta. Entendeu? Lá no Goiás, uma vez, numa reunião lá com os jovens, eu me lembro como hoje, nunca vou esquecer, há 10 anos atrás, Deus usou um jovem lá, o jovem, para falar com o jovem, eram 5 ou 6 jovens. Ele mandou ficar assim, a reunião aqui assim, ó, e falou assim, ó, hoje Deus está entregando uma chave na mão de vocês. Eu nunca esqueço disso. E a chave não é chave de casa, nem de carro, e nem de nada. Não é chave esse material, não.
É lá cuidando das ovelhas, igual Davi. Davi estava cuidando das ovelhas, ninguém dava nada por Davi. Ninguém dava dizer assim, ô Davi, um jovenzinho pequenininho, oxe, e vai, um jovem daquele ali vai ser líder nós de Israel. O maior líder da história da Bíblia foi Davi. Depois, né? Depois de Jesus foi um dos maiores líderes. Mas, humanamente falando, Davi, ele foi, o Biel já lança Davi. Então, ou seja, e os irmãos dele, a Bíblia fala, viu? Que os irmãos dele eram tudo bonito, ó. Tudo bonitão de guerra mesmo, guerreiro mesmo. E ele era o Franzinho que cuidava das ovelhas, todo sujo, todo... Até para comer. A adoração a Deus ela tem que ser total, a entrega total da adoração a Deus. É isso que Ele quer que a gente faça. Deus se agrada do adorador que vive com retidão, abandona o pecado e adora com um coração sincero. Pronto. Já falei, não foi para vocês? Que um coração sincero, Deus se agrada, né? Adoração que sai de um coração sincero, seu sacrifício com um coração sincero. E Caim apresentou com o coração pela metade. E Deus não recebe adoração pela metade. Essa metade eu adoro para o Senhor, e aquela outra metade eu vou oferecer ao mundo, a mamon, ao dinheiro, né? Que mamon é o dinheiro. Então não é um coração ganancioso, um coração que deixa criar o amor ao dinheiro no coração dele. Essa pessoa não tem uma adoração sincera para o cidadão, e abandona o pecado e adora com o coração sincero. Essa vai ser uma pergunta, viu? Servindo a Deus com os nossos bens, já falei, né? Você tem os seus bens. Você pode adorar a Deus com os seus bens. E Deus se agrada disso. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa. E de servir ao... É ouvir a voz de Deus. Se a gente dá sempre ouvido à palavra de Deus, vai acontecer o quê? O que é que vai acontecer conosco? Se a gente sempre dá ouvido à palavra de Deus? Vai dar tudo certo. Muito bem. E o que mais? Muito bem. O que mais, Vanessa? Juan? Paz. Exatamente. E quando a gente dá ouvido, né, a alguma mensagem que é transmitida por uma criança, pelo jovem, às vezes Deus já está alertando. Olha, preste atenção. Deus já está alertando para mim e para você. E às vezes a gente não dá ouvido àquela mensagem. Mas depois de alguns dias, eita, ia acontecer aquilo comigo, mas o Senhor já usou uma criança, usou um dirigente, ouvindo a palavra de Deus, né? As coisas do mundo não vai me atrair. Não vai não. Vai aproximar eu e você mais ainda da presença de quem? De Deus. Então a queda do homem foi o início do plano da salvação. Então Deus pensou em mim, pensou em você. Ah, Adão e Eva pecaram, não tem jeito mais não. Quem disse que não tem jeito? Quem disse que não tem jeito? Tem sim. Quem sabe canta. Missionário. Está no meu coração. Ouço o clamor do mundo em aflição. Missionário eu quero ser, missionário serei, se o meu Senhor manda, se eu irei.
Raimundo. Lê aí o texto do dia, Raoni. Texto do dia. Texto do dia. Feliz aquele cujas maldades. Feliz aquele cujas maldades. Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Deus perdoa e os pecados ele apaga. Salmos 32:1. Salmos 32:1. Resumindo, Deus perdoou o pecado de Moisés e lhe confiou uma grande missão. Amém. Ele é o